Catimbó Jurema e suas proibições. Autoria do texto: Juremeiro Canindé. Gostaria de trazer um assunto muito importante a respeito das proibições relacionadas às tradições de algumas famílias para o Catimbó Jurema. Esse texto vai ser de grande importância para o nosso entendimento. Será um assunto totalmente diferente, que podemos analisar e tentar compreender as diversidades de conhecimentos, os verdadeiros valores e princípios que devemos manter para o Catimbó Jurema. Será muito bom observarmos os pontos de proibições que o Catimbó Jurema não aceita e não permitem dentro de algumas famílias tradicionais do culto Jurema. As proibições que atravessaram gerações e permaneceram em muitas casas de catimbozeiros, as quais se mantivem em seus devidos comprometimento para uma melhoria, ensinamentos que ajudaram a cada família a seguirem com suas tradições orais, para bons conhecimento a seus futuros discípulos. As proibições dentro do Catimbó Jurema sempre foi algo atribuídos pelos velhos catimbozeiros, as quais seguiam os ensinamentos dos seus ancestrais. As tradições sempre foram métodos a serem cumpridos e respeitados durante gerações. As famílias que seguiam os ensinamentos orais de seus mais velhos sempre tiveram o respeito por cada ensinamentos, por cada ciência as quais aprenderam com seus padrinhos, até mesmo os pontos visuais de proibições que eram de grande importância para o conhecimento e para os princípios dos discípulos. Com isso, os futuros juremeiros levaram esses aprendizados por muitas décadas, para servir de exemplo a todos os novos e futuros discípulos. Além de tantas proibições que se existia dentro do Catimbó Jurema por algumas famílias, mas essas proibições foram essenciais para que nunca, e nem hipótese alguma, pudesse ser quebrado diante das tradições familiares. Em pesquisas com alguns adeptos do Catimbó Jurema, de várias famílias, conseguimos levantar historicamente os pontos primordiais para as proibições. Em conversas com alguns juremeiros de famílias tradicionais do Catimbó Jurema, nos deu a entender que essas proibições se ocorrem dentro de cada particularidade familiar. Isso se atribui na ciência de cada catimbozeiro antigo. As proibições variavam de um catimbozeiro para outro, segundo a ciência de cada um deles. Isso se dava a entender que cada um tinha sua particularidade pessoal e individual. Para alguns catimbozeiros era um determinante proibido atender pessoas que tivessem feito a circuncisão, operação de fimose. Segundo os antigos catimbozeiros, eles não aceitavam atender essas pessoas, porque achavam que elas tinham pactos com judeus, por terem traído o Filho do Altíssimo, Jesus Cristo. Para alguns catimbozeiros, era determinante proibido comer em dias de sexta-feira, antes do sol se pôr. Os mesmos jejuavam todos os dias de sexta-feira, e só voltavam a comer após o término do dia, ou a ter o sol se pôr. Eles passavam o dia todo sem comer nada, do nascer do sol a ter o sol se pôr. Apenas se alimentavam do mingau da farinha de mandioca cozido com leite, ou o caldo da caridade, mas só podia ser tomado ou ingerido após o meio-dia. Era proibido quebrar o jejum da sexta-feira. Para alguns catimbozeiros, era determinante proibido dormirem antes da meia-noite. Segundo os mais velhos, eles tinham que passar a noite acordado até a virada da meia-noite. Principalmente em dias de segunda-feira, eles acreditavam que ao dormirem antes da meia-noite, o anjo da guarda poderia ser preso, e com isso facilitava de um catimbozeiro fazer o mal a outro, chegando ao ponto de fazer a passagem do outro. Para alguns catimbozeiros, era determinante proibido o uso da pinga para si mesmo, por causa dos trabalhos de magia as quais se faziam durante as sessões espirituais, que ocorriam em determinadas ocasiões. Segundo os mais velhos, o uso da pinga era um interdito nas cidades ou acomodações, que eram da ciência de cada catimbozeiros. Diziam os mais velhos que, geralmente a bebida utilizada por eles, era o vinho de Jurubeba. Para alguns catimbozeiros, era determinante proibido a utilização do uso do enxofre diante das cidades e acomodações, ou sessões espirituais. Segundo os mais velhos, eles não acendiam os cachimbos de sua ciência com fósforo, devidamente à causa do enxofre. Diz os antigos que a pólvora afastava os espíritos. Dentro do candomblé, o uso da pólvora se remete em afastar os eguns, ou mau espíritos que se fazem presente. Diante disso, devemos lembrar que as entidades são espíritos, as quais se denominam eguns em linguagem iorubá. Para alguns catimbozeiros, era determinante proibido comer peixe de listra, principalmente a arraia.
Para alguns catimbozeiros, era determinante proibido comer o coco de sapucaia. Segundo os mais velhos, eles diziam que não comiam o coco de sapucaia debaixo do pé de Jurema, porque eles achavam que ao comer debaixo do pé de árvore Jurema, nascia uma impingir na cabeça. Para alguns catimbozeiros, era determinante proibido comer o fruto do genipapo. Segundo os mais antigos, o uso do fruto genipapo era para trazer a escuridão e a negatividade na vida das pessoas que as comiam. Para alguns catimbozeiros, era determinante proibido, em dia de Semana Santa, comer carne vermelha, ingerir bebidas alcoólicas e fazer sessões espirituais. Segundo os antigos, durante esse período eles se resguardavam e mantinham o respeito durante a Sexta-feira Santa. Conta os velhos catimbozeiros que, durante o Domingo de Ramos, os velhos catimbozeiros pegavam um ramo e amarravam as fitas de cores vermelhas, verdes e branco, colocavam nas portas de suas casas. Em algumas famílias era determinante proibido quebrar o juramento. Em revelar os segredos atribuídos às famílias, não se falava ou comentava determinados rituais que eram atribuídos nas famílias. E assim foram tantas formas de proibições em cada família de catimbozeiros. Observação: não se há uma totalidade das proibições existente, tendo em vista que as proibições variavam de acordo com as ciências de cada catimbozeiros, que faziam parte das famílias tradicionais. Quero aqui ressaltar a cada um irmão, não tomem esse texto como uma verdade absoluta, pois cada um tem a sua verdade e o seu pensar. A sua verdade está dentro de sua família. Aqui termino esse texto, espero que os irmãos tenham uma ótima leitura e uma boa orientação. Autoria do texto: Juremeiro Canindé. Pesquisas: Juremeiro Canindé, Juremeira Maria Miguel, Juremeiro Marcelo Galvão.